Olá, começa agora o SSPTV e no programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de hoje, uma dica de saúde para você com o Dr. Wagner Chiappetti. Está no ar o SSPTV. É isso mesmo, no SSPTV de hoje nós vamos trazer para vocês mais uma dica de saúde com o Dr. Wagner, que está aqui comigo, e a gente vai falar de algo muito importante, porque afinal de contas, né, a alimentação é importante, a gente tem que tomar muito cuidado também com o que come e com o que ingere. Com certeza, Eliana, é um prazer estar novamente conversando com nossos telespectadores, é uma alegria falar também para os usuários do nosso sistema. E realmente as DVAs, chamadas doenças veiculadas por alimentos, são as doenças mais comuns do verão, né? Que são as famosas, né? Salmonela, né? A Shigella, o rotavírus, que são bactérias e vírus, né? Que são transmitidos por água, por alimentos, por sucos, principalmente devido ao calor. Então, esses alimentos, quando expostos a alta temperatura e fora da refrigeração, tem uma capacidade de causar doença rapidinho. E isso está presente em quase tudo, né? A gente, quando fala de maionese, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com a salmonela que pode ter vindo no ovo. Quando a gente fala em suco, a gente também pode estar ingerindo alguma coisa que vai provocar um mal. E aí a gente vê, inclusive, a vigilância sanitária aqui em Barretos tentando combater, por exemplo, a maionese feita e colocada no tubinho, tentando combater os molhos e tudo mais. E aí, quando a gente fala isso, as pessoas ainda falam assim, poxa vida, mas eu gosto tanto daquele molho que é servido ali naquela lanchonete. Mas tudo isso é para o benefício da sua saúde. Com certeza, Eliana. Todos esses alimentos que são processados, o fabrico, né, ele é artesanal, né? Os lanches que são vendidos na rua, né, aquele pastel que a gente compra, né, os salgados que são vendidos às vezes por aquela senhora que vai até a nossa casa, até o comércio, né, dentro da bolsa. São muitas variadas formas que o alimento chega até nós, né? Desde nós mesmos o fabricarmos na nossa casa, os restaurantes propriamente ditos, e os alimentos que a gente já compra de uma forma pronta, né, que são os lanches, os salgados. Bom, esses alimentos, a gente tem que observar sempre uma coisa. A gente pode comer com certeza, mesmo aquele alimento que a gente compra
Então não perca tempo. Se você tem entre 8 e 14 anos, venha fazer sua inscrição. Nós estamos te esperando. A Escola de Futebol Craque do Futuro está aberta a toda a comunidade. É isso aí! Venha para a Escola de Futebol Craque do Futuro. A Escola de Futebol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A companhia da imagem é clique. O casamento, uma viagem é clique. Chegou a hora de nascer, então clique. A companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, em qualquer lugar. A sua foto da net é um clique. A companhia da imagem é clique. Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. A companhia da imagem é clique. Venha almoçar no restaurante Alho Poró. Uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Ambiente climatizado, aberto para o almoço de segunda a segunda, com estacionamento próprio. Restaurante Alho Poró, Rua 24, esquina com 21, no centro. Venha para o restaurante Universitário, aberto para o almoço e jantar de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, somente almoço. Uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Restaurante Universitário, dentro do campus da Unifeb. Estamos de volta e hoje falando com o Dr. Wagner, te trazendo mais dicas de alimentação. E eu queria te perguntar agora, outra tentação da alimentação, principalmente, aliás, não é principalmente, não, eu ia falar que é principalmente das crianças, mas não, o adulto também gosta muito. São os fast foods, são essas marcas famosas de lanche, esses alimentos que você já compra preparado. Quais os cuidados com isso? Olha, no geral, né? Todas as marcas famosas, né, existe uma sistematização, né? Então eu acredito que eles erram menos. No geral, deve existir muito pouca falha, porque existe uma sistematização, desde o produto que chega até essas lojas, né, passando pela embalagem, pelo transporte adequado, pela embalagem correta, pelo treinamento dos funcionários. Então a gente sabe que a tendência é eles errarem muito menos, né? Existe muito pouco, se ouve falar muito pouco, ou se chega até nossos consultórios muito poucas, digamos assim, doenças relacionadas a esses estabelecimentos. Não quer dizer que não possa ter erro e que a gente não possa observar isso, né? Como eu falei, a gente tem uma DVA, uma doença que foi veiculada por alimento, ninguém está livre, todo mundo já teve, né? A gente chama, o nome do estado que o paciente chega é uma jeca, uma gastroenterite, né? A gastroenterite ela pode ser viral, quando ela é transmitida de pessoa a pessoa, né? Pela conversa, pelo beijo, e ela pode ser também gastroenterite bacteriana, quando ela é transmitida através dos alimentos contaminados, né? Existe todo mundo conhece essas histórias de pessoas que foram num casamento ou numa festa de formatura e muitas acabaram se contaminando. Por que nem todo mundo passa mal? Porque depende de vários fatores. Depende se a pessoa realmente consumiu aquele alimento que estava contaminado. Às vezes, dentro de um buffet, não é todos que estão, geralmente é um único. E, segundo ponto, depende também, mesmo que você tenha comido o alimento contaminado, existem vários níveis de doença. Tem pessoas que estão com a imunidade ótima naquele momento, então realmente ficam indispostas, né, com mal-estar, mas não acabam evoluindo, né, para diarreia, para o vômito, e tem aquelas pessoas que acabam tendo até que chegar a ser internadas realmente, né, porque desidratam de tal forma ou entram num estado de doença de tal forma que só mesmo vamos conseguir corrigir isso numa internação. Então, essas histórias de casamento realmente existem. Por quê? Porque muitas vezes os alimentos que estão lá foram fabricados há mais tempo do que o normal, né? Existe às vezes um preparativo que começa 2, 3 dias antes, né? Eu tenho muito medo, particularmente, dos alimentos em conserva. Eu tenho muito medo, porque são os alimentos em conserva, eles, dependendo de como é apresentado ao público, né, todas as pessoas vão lá, pegam aquele alimento em conserva, que pode ser desde uma salsicha, aquela batatinha pirulito, né, que é aquela redonda pequenininha, passando por palmito, por
pepino, azeitonas. Só que esse alimento, quando ele é apresentado, né, todas as pessoas, né, vão lá, pegam desse alimento, né, levam para os seus pratos. Meu medo, sempre relacionado aos alimentos em conserva, é que depois, no final da festa, esse alimento em conserva ele possa ser reaproveitado. Então eu tenho um certo receio com as conservas, do modo complicado, né? Já pensou? E eu acho difícil, né, de repente, ser dispensado aquilo tudo fora, né? Então, eu tenho muito medo, por isso que, se existe uma dica que a gente possa dar de imediato, primeiro, evitar os alimentos com maionese, né? São os que mais se estragam facilmente, né? Evitar os alimentos que tenham ovos, né? Evitar comer alimentos que estão há mais de 2 horas fora da geladeira. E evitar esses alimentos que estão em conserva, né? Deixar para comer na nossa casa aquele alimento que a gente mesmo faz, o fabrico, ou aqueles que a gente já compra embaladinho, fechado, a vácuo, no supermercado. Tá certo. Você conferiu aí mais uma dica de saúde para você. Muito obrigada, doutor. E essa dica já fica, inclusive, para final de ano, Natal, Ano Novo, festa chegando, já fica essa dica para você, para se cuidar, para não ter problema depois. Espero que você tenha gostado. E estes são os aniversariantes de hoje, quinta-feira, 6 de dezembro. Jair Alves de Almeida, Maria Augusta Alves, José Miranda Silva, Gilberto Aparecido Mochion e Selma Lúcia da Silva. Parabéns a todos! E o SSP-TV vai ficando por aqui. Você pode ver a reprise do programa de hoje amanhã a partir das 8h15 da manhã. Também pode conhecer um pouco mais sobre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais acessando o nosso site. Lá você também encontra um link para o YouTube para rever todos os nossos programas. Se você quiser mandar sugestões para o SSP-TV, pode mandar através do nosso e-mail ou por telefone. Amanhã às 18h45 eu te espero aqui. Não se esqueça, hein? Até lá!